Oi, aluno! Oi, aluna! Esse é um vídeo também muito especial. Ele é um vídeo para ajudar você a destravar o seu aprendizado. É uma técnica chamada EFT, Emotional Freedom Techniques, técnica de liberação de emoções. Então, o que acontece? Nós funcionamos, nossa cabeça, nossa mente, né, nosso cérebro, ele funciona muito através das nossas emoções. Então, se a gente está chateado, se a gente está triste com alguma coisa, se a gente está com raiva, a gente tem dificuldade de raciocinar, de refletir, de aprender, de tomar decisões, né? Então, essa técnica, ela ajuda a liberar algumas emoções que estejam atrapalhando o seu aprendizado ou a sua própria iniciativa de estudar. Às vezes a gente fica deixando para depois, procrastinando, né? Deixando para amanhã. E essa é uma técnica que é muito útil quando a gente fica enrolando, fica deixando para lá, deixando para amanhã eu faço. Aí você usa a técnica e vai eliminando essa procrastinação. Além disso, às vezes a gente tem alguns bloqueios. Por exemplo, eu tive uma professora de matemática no ensino fundamental que eu fiquei traumatizada com ela. Ela não gostava de mim. Então, todas as vezes não, porque logo no começo que eu fui fazer algumas perguntas para ela, ela me tratou tão mal que eu fiquei constrangida de continuar perguntando. E eu cumprimentava ela, ela não me respondia. Tudo que eu falava com as pessoas da classe, ela desdenhava. Então eu não sei, eu tinha, sei lá, 16 para 17 anos, eu não sei por que ela fazia dessa forma, mas isso me feriu de um jeito tão grande que me travou o aprendizado o aprendizado da matemática. Só depois, lá na faculdade de administração, eu não sei se você sabe, eu sou formada em letras e em negócios internacionais, mas eu entrei na faculdade de administração, que eu não concluí. Eu fiz 3 semestres de administração quando eu morava lá em São Paulo, e nessa faculdade, o dono da faculdade, que era professor da gente, ele dava aula de matemática, ele era um cara incrível, um senhor já de idade, e ele tinha assim, o método dele era tão afetuoso, era tão carinhoso, que eu comecei a olhar para a matemática com carinho, com afeto. E ele começou a me dar tantas outras formas de enxergar a matemática, a utilidade da matemática, onde tinha matemática, que aquilo foi me encantando. Então, as minhas emoções em relação à minha experiência com a professora do ensino médio foram sendo curadas, foram sendo suplantadas e esquecidas por aquelas novas emoções que eu estava recebendo desse professor. Então, acabou que eu fiquei tão boa na matéria que eu só tirava 10 em tudo que tinha contabilidade, cálculo e tudo que envolvia matemática, eu só tirava 10, 9, 10, 9, porque aquela emoção ruim que eu tinha em relação à matéria acabou. Então, hoje em dia, nem sempre a gente vai ter a oportunidade de encontrar alguém ou de viver uma experiência positiva para cobrir uma experiência negativa que a gente teve no passado em relação a algum assunto, né? Mas a nossa sorte é que existem muitas técnicas alternativas, gratuitas, e que não requerem assim tanto esforço para nos trazerem uma melhora, para nos trazerem o benefício, né? Então, a EFT é uma delas. Eu usei muito a EFT, principalmente para destravar bloqueios que eu tinha em relação à prosperidade, a dinheiro, essas coisas, crenças que me limitavam em relação a dinheiro. E também quando eu estou com alguma dificuldade de fazer alguma coisa, eu vou e faço uma sessão de EFT. Se eu tô ansiosa, se eu não tô conseguindo dormir, se eu tô nervosa com alguma coisa, se eu tô com medo de alguma coisa, se uma matéria não tá entrando na minha cabeça, se eu não tô conseguindo gravar, se eu não tô conseguindo conversar, enfim, vários motivos me fazem usar essa técnica, porque ela é uma técnica de dissolução, de dissolver aquela energia, aquela emoção que tá te bloqueando ali, né? Quantas vezes a gente tá tão nervoso procurando uma coisa, ai meu Deus, eu tenho que achar, a coisa tá aí na nossa cara e a gente não tá vendo. Por quê? Porque a nossa emoção tá bloqueando a nossa percepção, né? Quantas vezes a gente tá com tanta raiva numa discussão que a gente não consegue entender o que a outra pessoa tá falando. Por quê? Porque a nossa emoção da raiva
está bloqueando a nossa capacidade de julgamento, de avaliação, de compreensão daquilo que a outra pessoa está falando, né? Então, o uso dessa técnica é muito útil e você pode usar, né, se você quiser, para facilitar o seu aprendizado. Então, se você tiver com dificuldade de entender e de lembrar, vai buscando ali, vai dissolvendo aquelas emoções que estão te bloqueando, mesmo que você não conheça, tá? Então, eu vou fazer aqui uma sessão prática com você. É um pouquinho esquisito, não se assuste, é engraçado, logo no começo, quando eu tive o primeiro contato com esse assunto, eu achava muito engraçado, eu falava, ai, que ridículo, isso não pode funcionar, mas funciona, por quê? Nosso corpo, ele é feito de meridianos, né, então ele corre a energia e tem pontos, é igual a acupuntura, sabe, a acupuntura, do yin, que você estimula pontos no seu corpo, e aquele determinado ponto, ele vai atingir uma outra coisa. Então, por exemplo, tem um ponto aqui que é esse, mais ou menos aqui, eu não sei pegar, né, porque eu não tenho a técnica da acupuntura e do doin, mas é por aqui, mais ou menos, né, aqui na mão, sei lá, que aperta, né, no doin, ou que põe a agulha na acupuntura, que é para aliviar a dor. Então, fica estimulando esse ponto ali, e as dores que a gente tem no corpo, ou alguma dor mais específica, pode ser aliviada ali, é um ponto de analgesia, né, um analgésico. Então, a EFT que a gente vai fazer é como se fosse acupuntura, só que com os dedos, né, a EFT também é chamada de tapping, que são tapinhas, né, são estímulos assim, que a gente faz em determinados pontos, e a partir dali, a emoção vai se dissolvendo e vai limpando, né, vai tirando o bloqueio. É incrível, é muito legal, pode ser diferente, não sei se você conhece, mas pode parecer assim, nossa, é ridículo, não funciona, mas funciona, isso é verdade, tá? Muitas pessoas têm sido curadas e têm transformado suas vidas através do uso da EFT, tá? Então, assim, eu vou fazer um genérico, uma rodada genérica, para você entender como que é o processo. E aí você vai adaptar às suas necessidades. Pode ser que você não tenha nem consciência do que está te bloqueando, do que está te atrapalhando ali, mas à medida que você vai fazendo, à medida, não é na medida, tá? À medida que você vai fazendo, pode vindo emoção, pode surgir lembrança na sua cabeça, pode surgir incômodo, assim, você se sentir mal, se sentir triste, se lembrar de alguma coisa, pode sentir vontade de chorar. Por quê? Porque vem vindo, o subconsciente, ele vai revelando, ele vai trazendo pra gente aquela informação que precisa ser desbloqueada, tá bom? Então, eu vou conduzir uma sessão, e aí se quiser ir fazendo junto comigo, pode. Se você quiser fazer e adaptando a sua própria fala, também pode. Você pode usar isso para qualquer coisa, tá? Qualquer coisa na sua vida. E eu até sugiro que você pesquise um pouquinho. No YouTube tem muita coisa. Procura o André Lima, ele é um dos precursores aqui no Brasil de EFT, e foi com ele que eu aprendi, né? Ele dá cursos, ele forma terapeutas nessa técnica, inclusive eu estive com ele e eu aprendi e foi muito bom para mim, tá bom? Então, olha só, nós vamos estimular alguns pontos. A gente começa estimulando esse ponto aqui, que a gente chama de ponto do karatê, né? Aqui. Depois a gente passa para a cabeça, aqui no topo da cabeça, Depois a gente passa aqui na sobrancelha, aqui no cantinho do olho, aqui embaixo do olho, aqui nessa parte aqui, no bigode, tá? No bigode. Depois aqui embaixo, aqui, mais ou menos no ponto do sutiã, da mulher é mais ou menos onde fica a coisa do sutiã aqui, embaixo do braço aqui. Deixa eu mostrar pra você um pouquinho. Aqui, ó, mais ou menos, tá? Aqui. Depois volta pra mão, tá? Então, não se espante, é diferente, mas funciona, é muito legal, tá? Chama-se EFT. Depois eu escrevo aqui, vou deixar aqui, ó, escreve aqui, EFT, Emotional Freedom Techniques. Bom, vamos lá. Começa assim. Você pode repetir comigo, ou você pode só
repetir em pensamento ou falando, e você pode ir adaptando conforme a sua necessidade, tá? Vamos lá. A gente bate aqui, ó. Mesmo que eu esteja com dificuldade de me concentrar nos estudos, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja com dificuldade de me aprofundar nos estudos, de me dedicar aos estudos, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja tendo dificuldade de focar nos estudos, eu me aceito profunda e completamente. Eu tenho sentido dificuldade de sentar e estudar. Não sei por quê. Eu penso, eu quero, eu sei que eu preciso estudar, mas eu não consigo realmente sentar e estudar. E quando eu sento para estudar, eu não consigo prestar atenção. Tudo me distrai. Qualquer coisa chama a minha atenção e me atrapalha. A música, as pessoas conversando, eu sinto sede, eu fico cansado. Eu tenho vontade de dormir, eu sinto fome, eu penso que eu não vou conseguir, eu acho que aquilo é difícil demais para mim, acho que eu tô velho demais para aprender isso, ou acho que eu não vou usar, não vai adiantar nada eu aprender isso porque nada vai mudar, não vai fazer diferença na minha vida. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu quero aprender português. Eu sei que aprender português vai me ajudar a melhorar minha profissão e minha qualidade de vida. Aprendendo português, eu posso arrumar um emprego melhor, posso entrar numa faculdade, posso passar num concurso, posso me comunicar melhor com as pessoas. Se eu aprender bem o português, eu vou melhorar minha condição de vida, e se eu melhorar minha condição de vida, eu vou ter mais conforto, vou sentir mais bem-estar, vou ter mais saúde, vou poder ter melhores relacionamentos e vou realizar experiências que eu não pensava que eu poderia realizar. Porque sempre que a gente estuda e aprende alguma coisa, a gente evolui. E sempre que a gente evolui, as nossas experiências melhoram. Mesmo que eu tenha dificuldade para aprender, eu vou continuar estudando. Toda a dificuldade que eu tenho, ela vai ser superada. Porque eu sou capaz. Eu sei que eu sou capaz. Eu posso aprender qualquer coisa, porque o meu cérebro é plástico. Existem muitos estudos que dizem que o nosso cérebro é capaz de se regenerar. Não importa a idade, não importa a condição. Eu posso aprender o que eu quiser. Eu posso produzir o que eu quiser. Eu posso aprender informações novas, habilidades novas. Eu posso aprender tudo. Basta que eu me dedique. Basta que eu faça a minha parte, que é estudar. Estudar com prazer, estudar com atenção, estudar com gratidão. Eu estudo português, eu estudo gramática, eu aprendo, eu me lembro, e eu aprendo tão bem aprendido que nunca mais eu esqueço. Então, qualquer dificuldade que eu tenha, eu vou superar. Eu estou superando. Eu estou superando toda a dificuldade que eu já tive. Então, eu não vou mais procrastinar, eu não vou mais demorar, eu não vou deixar para amanhã. Eu vou estudar porque eu gosto. Eu gosto de estudar. Quando eu estudo, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu evoluo. E quando eu evoluo, eu vivo melhor. E quando eu vivo melhor, eu sou mais feliz. Eu me relaciono melhor com as pessoas. E eu concluo que estudar é algo muito gostoso. Português não é difícil. Português é fácil. Eu posso aprender, eu estou aprendendo. Aos poucos, eu aprendo. Porque eu não tenho mais nada que bloqueia o meu aprendizado de nenhum conteúdo. Eu aprendo o que eu quiser, porque meu cérebro é plástico, eu sou capaz, eu posso, eu faço, eu consigo
eu vou, eu transformo e assim é. Ok? Então, é mais ou menos isso. Você pode fazer essas rodadas quantas vezes você quiser. Se você não se sentir à vontade de falar, você pode fazer em pensamento. Se você tiver uma coisa que você não sabe que tá te atrapalhando, que aquela coisa tá te atrapalhando, não tem problema. Você fala, vai fazendo o tapping e vai falando, eu não sei por que eu me sinto assim, eu não sei o que acontece comigo, que quando chega a hora de fazer tal coisa eu não consigo, eu tenho medo, eu fico nervosa, tá? Então você vai trabalhando essas questões e vai deixando vir na sua cabeça. À medida, logo você aprende a sequência, ela é um pouco intuitiva, então você já não vai ter tanta dificuldade de memorizar, você não tem que memorizar a sequência, né, as batidinhas, os locais, as batidinhas. Então, logo você já vai aprender. Aí não vai precisar pensar nas duas coisas. O que eu tenho que falar, onde que eu tenho que bater. Então, você vai aprender e você deixa vir na sua cabeça, deixa vir nas suas emoções o que tiver que vir. Não bloqueia, deixa vir. Se der vontade de chorar, chora. Se der vontade de rir, ri. Se der vontade de falar, o que vier na sua cabeça, você vai falando e vai batendo e vai dissolvendo aquela emoção ou vai fixando. Quando a gente está sentindo uma coisa ruim, a EFT, ela dissolve, ela ajuda a dissolver. E quando a gente começa a fazer no positivo, ela fixa aquilo, tá? Então, combinado? Se você se sentir um pouquinho chateado, angustiado, vai pra EFT que vai te ajudar, tá? Logo você vai estar dando saltos muito grandes no seu aprendizado, na sua qualidade de vida, e eu tenho certeza que você vai conseguir, tá certo? Um beijo grande, botamos junto, qualquer coisa manda aí um e-mail, bota aí na plataforma se tiver alguma dúvida em relação à técnica, em relação a qualquer coisa, que aí eu vou respondendo, tá certo? Muito obrigada e até a próxima aula. Aqui é a professora Anne, do canal do YouTube Professores do Novo Tempo e do perfil do Instagram Gramática Pré-Básica. Não esquece de deixar seu like, o seu comentário e de compartilhar com as pessoas que você acredita que vão gostar deste conteúdo. Vamos lá!